A Bíblia diz em Lucas 24:45, diz assim: então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. No 46, e disse-lhe: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar de entre os mortos ao terceiro dia. Você vê? Olha só o tempo que levou para que a mente dos discípulos fosse aberta. Ó, 3 anos. 3 anos Jesus trabalhando com eles. No final de tudo, a mente deles se abriram. Eles passaram a entender. E o único que pode abrir a tua mente é o Espírito Santo. Você está vendo porque o diabo ele trabalha para que você desobedece, para que você rejeite a palavra do pastor, da missionária, seja lá de qual pregador que estiver pregando na sua igreja, para que você não receba o entendimento de Deus. E o sofrimento ele vem, pessoal. O sofrimento vem para todos aqueles que é nascido de Deus. O sofrimento ele não é um mal. O sofrimento é para poder preparar você para coisas grandes. Se você não sofre, só recebe o bem, você se torna uma pessoa fraca. As dificuldades da vida, às vezes o pai, a mãe tenta poupar o filho, mas não adianta. Ele vai sofrer, ele vai gemer, ele vai sofrer bullying, ele vai sofrer isso, ele vai sofrer aquilo, para que ele possa amadurecer e se tornar um homem de verdade. Aqui Jesus ele nos deixou bem claro aqui que então lhe abriu o entendimento para que compreenda as Escrituras. O que você tem que pedir a Jesus a partir de hoje? Abra o meu entendimento. Se você não entender que você tem que ser batizado com o Espírito Santo, você sempre vai viver uma vidinha fraca. Qualquer tempestadezinha vai te naufragar. Qualquer tempestadezinha faz o seu barco afundar. A pessoa vive o natural, mas só que não vive o sobrenatural. O sobrenatural, só vive o sobrenatural quem vive na guerra. Pela fé. Você quer viver uma vida boa? Vive o sobrenatural. Porque a vida natural ela é ilusória. A vida natural ela te engana. A vida natural você acredita no salário mínimo. A vida sobrenatural você acredita, vou trabalhar por minha própria conta e vou ser o meu patrão e vou ganhar muito dinheiro e vou prosperar, e vou cuidar da minha família e vou cuidar da necessidade do meu Senhor. Amém. Para o problema, você sabe qual é o problema porque Jesus não dá entendimento? Porque às vezes nós somos maliciosos. A gente é maliciosos. O problema do ser humano é que ele é malicioso. Ele não tem um coração bom, muitas das vezes. Tudo para ele tem um porquê, tem uma pergunta, tem umas segundas intenções. Ele nunca faz por obediência. Ele quer saber por que isso. Jesus ele fala assim, hora de madrugada. Mas por que eu tenho que orar de madrugada? Por que não pode ser de manhã? Ele quer questionar. Jesus ele falou assim, fica lá, que de lá vocês vão receber o Espírito Santo. Mas a pessoa faz o cara, mas por que eu tenho que ficar lá? Não, ficar lá não. Não vou não. Não vou porque mataram Cristo, tá um reboliço todo e eles estão atrás de nós. Mas eles permaneceram e ficaram lá. Amém. E eles foram revestidos do poder. O teu problema,
O meu problema, o teu problema, o nosso problema, muitas das vezes, é questionar a orientação do Espírito Santo. Ah, mas eu sou isso. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas você fez para quem? Foi para Cristo. Para Jesus. Se você faz para Cristo, amém, a resposta vai vir. Você acha que Deus é bobo de ficar devendo você? Você acha que Deus é bobo de ficar devendo nós? Ele não deve ninguém. Dele falar assim, ó, faz assim, 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 e ele não cumprir? Ele cumpre. Mas só que tem que ser no tempo dele. Não é no teu jeito. Porque não é no teu jeito. Teu jeito é por você quer pra você, mas no jeito de Deus ele vai abençoar a todos. A Bíblia diz que tinha 4 homens leprosos, fedorentos, que não podia viver em sociedade. A Bíblia diz que nasceu dentro deles um desejo. Não acredito que foi Deus que botou, nasceu neles uma atitude. Ou foi, eu não sei, eu não tenho informação sobre isso. Eu creio que foi Deus sim, porque a Bíblia diz que é Ele que coloca o querer e o realizar. Aí, eles falaram assim, se nós ficar parados aqui, nós vamos morrer. Se nós formos lá dentro do arraial do inimigo, também nós vamos morrer. Entre ficar parado aqui no deserto e ir buscar, eu vou buscar. E foram. E começaram a andar. E a caatinga daquela doença deles naturalmente começou a exalar. E Deus não olhou para a lepra deles. Deus, ele olhou para a atitude. A intenção. Aí Deus ficou só observando. Aí eles chegaram no arraial. Os inimigos fugiram. Deus transformou a caminhada deles em um grande exército. O inimigo entendeu que era um grande exército. Não está escrito? Então lhe abriu o entendimento. Deus abriu o entendimento daqueles homens, confundiu a cabeça deles, do inimigo, e eles entenderam que era um grande exército. Isso era 4. Era 4 homens. Eles meteram o pé, largaram tudo, deixaram o ouro, deixaram arma, deixaram comida, deixaram tudo o que precisava por causa da palavra de um homem de Deus que se chama Eliseu. Você vê que Deus trabalha em conjunto com o homem. Deus não trabalha com um. Deus trabalha com todos. É por isso que a tua resposta não vem para tu. Vem para todos. Deus abençoa você no sentido coletivo. Quando eles comeram, guardaram o que eles precisavam para ele, eles falaram o quê? Vamos divulgar a boa nova. Existe um lugar que se chama Apoio aos Soldados Feridos. Eu tenho recebido instruções. Deus tem me abençoado, tem alimentado a minha alma, o meu espírito. Eu quero que você conheça o lugar. Aleluia. Mas só que muitas das vezes a pessoa é egoísta. A Bíblia diz que Deus só mudou a história de Jó, quando Jó fez o quê? Sacrificou pelos seus amigos. E muitas das vezes você não está sacrificando, porque você conhece uma pessoa que precisa de ajuda, mas você não tem coragem de convidá-la para ir para a igreja, você não tem coragem de convidá-la para ir para um culto, mas sabe que a pessoa está morrendo, mas sabe que a pessoa está sofrendo. Foi o caso daqueles 4 leprosos. Eles foram lá no rei. Eles poderiam usar de egoísmo. Pô, o rei não me dá ajuda, o rei não me ajuda. Eu vivo aqui separado num lugar deserto, porque eu não posso entrar porque eu sou leproso. Mas eles foram lá, deram as boas novas, e naquele dia todo mundo se alimentou, todo mundo comprou comida em abundância, e a palavra de Eliseu se cumpriu. Um só que morreu atropelado pela multidão, porque ele não creu na palavra de Eliseu. Ele disse: ainda que abrisse a janela dos céus, acaso, ainda que tivesse janela dos céus, acaso aconteceria isso?
Ele não diz para você: trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Você sabe o que é mantimento? É tudo. É tudo. Tudo que a obra de Deus precisa. A obra de Deus, ela não é feita de um telhado. A obra de Deus não é feita de um TNT. A obra de Deus é feita de tudo. Tudo. Uma caneta, um marca-texto, uma iluminária, um fio, tudo compõe a obra de Deus. E às vezes nós, na nossa malícia, está indo para onde isso? Ele está fazendo o que com isso? Mas não te interessa. Isso não cabe a você. Cabe a você a ser fiel a Deus. Assim como nós precisamos ser fiel também. Não cabe a mim saber da tua vida. Não cabe a mim saber aonde você anda, o que você faz. A vida é sua. A obra de Deus é de Deus e dos administradores. Então, às vezes, nós queremos questionar. Pensou? O rei questionasse. Poxa, quem é esses caras? Vieram aqui dizendo que tem comida lá, que tem tudo lá. Quem é esses camaradas? O rei não questionou. O rei foi lá e averigou e viu que era um fato e houve a resposta. Um só que morreu por causa da ignorância. Ele questionou a palavra de Eliseu. Muitas das vezes você não está sendo abençoado, Deus não está honrando a tua vida porque você questiona demais. Porque você quer saber o porquê, aonde tem que colocar, aonde tem que... O porquê não foi feito do jeito que você quis. Mas não é do teu jeito, meu amigo. Não é do teu jeito. Ah, mas poderia ter feito isso, mas... Ué? É Deus é quem sabe que tem que ser feito. É Deus quem instrui como tem que ser feito. O nosso dever como membro, como obreiro, como pastor, é obedecer à voz de Deus e ponto. Então, o segredo do sucesso é a obediência. Não adianta, você pode viver 100 anos dentro da igreja. Se tu não obedece, você vai viver 100 anos de fracasso, 100 anos de vergonha, 100 anos de dificuldade. A Bíblia diz que um homem, ele obedeceu a Deus durante 100 anos. Um homem que se chama Noé. 100 anos esse homem, ele obedeceu a Deus. E Deus o honrou. Deus cuidou da família dele. Deus deu sabedoria para ele e habilidade para ele criar uma arca. E só os animais conseguiram ouvir a voz de Deus e entraram dentro da arca. Às vezes os animais é mais obediente do que nós, o homem. Sensibilidade. Às vezes não é. Porque nós quer questionar. Nós quer perguntar. Fazer especulação. Por que isso? Por que não fez assim? Por que não fez desse jeito? E muitas das vezes não é do teu jeito, meu amigo. Nem nós faz do nosso jeito. Eu terminei a reunião, mas entramos nesse discurso aqui porque Deus sabe a necessidade. Chegar em casa, pensa, reflita, rever os teus conceitos, se ele está agradando a Deus ou se ele não está agradando a Deus. Porque o teu sucesso depende disso. O meu sucesso depende disso. E se está demorando, ele sabe porque demorou. E se não chegou, ele sabe que não era para chegar. Você faz um cálculo que o teu filho vai nascer em 9 meses. Mas às vezes ele nasce com 7 meses. Às vezes ele nasce com 10 meses. Às vezes ele nasce até com 12 meses.
Não é como tu quer. Deus conhece o processo todo. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês abundantemente.